Boa noite, queridos amigos. Nós estamos hoje fazendo uma postagem especial e essa postagem especial ela vai para todos os amigos Eu gostaria de dizer para vocês que nós estamos, nesse momento, encerrando os estudos do plano astral. Todos os estudos do plano astral que nós estamos fazendo envolvem os habitantes, os não humanos, os artificiais, as localizações das esferas superiores, como é que elas se dão. E nesse momento, então, nós vamos começar com uma mensagem simples, meus irmãos. Essa mensagem é uma mensagem sobre a moral divina e a moral humana. E ela diz algo assim: Deus procura aqueles que com humildade se voltam para os céus e clamam pelo seu nome. A soberba e o orgulho é a marca de vossa geração, da nossa geração. O estudo intelectual, sem formação religiosa e moral, proporciona, meus irmãos, ensinamentos distorcidos do Evangelho. Produz homens que se deixam dominar pelo amor próprio. E o mentor que deu essa instrução diz ainda: vosso mundo está repleto de sábios que se diplomaram nos bancos das escolas terrenas. Mas quantos são aqueles que reconhecem a Deus como causa primária de tudo o que os cerca? Bem poucos, bem sei. Vós espíritas, eles dizem, sois os filhos abençoados do Pai, pois detendes em vossas mãos preciosos compêndios de luz, para ajudá-los na iniciação e entendimento da sabedoria divina. Um deles, que não se pode olvidar, é a própria Bíblia. Fazei bom uso das obras que foram a vós ofertadas na época da codificação de tantos autores maravilhosos. Examinai bons livros de vosso tempo, são tantos, inclusive a coleção que eu já indiquei de André Luiz. E ele continua: estudai e meditai com carinho os princípios morais que são ventilados nas mensagens recebidas do além, meus irmãos. Não confundis, por favor, o sabor divino com o saber humano. A moral da humanidade é instável e está em constante modificação. A maioria dos homens, disse ele, fundamenta-se nos hábitos de época, de cada época, e por isso caem vítimas de atrozes sofrimentos, muitos sofrimentos. Nas leis morais humanas, hoje determinada conduta é correta, amanhã pode deixar de ser. Do mesmo modo, aquilo que num país considera-se certo, em outro país é perfeitamente aceitável. A moral divina, no entanto, é uma só, imutável e imperecível, como só as coisas eternas, como são todas as coisas eternas. Embora seja revelada progressivamente, não modifica-se sua essência. É o Espiritismo, através da sua ciência espírita, que tem a missão de fazer os homens compreenderem as leis naturais, que regem o comportamento dos seres que chegaram ao mais alto escalão da evolução no reino animal. A moral espírita orienta a vida de
todos os óbvios do universo, pois não é o produto de concepções pessoais de ninguém, nem obra da ação de entidades limitada ao saber humano. O Evangelho segundo o Espiritismo é um código de instrução que deve orientar a vida de todos os que se dizem espíritas e os cristãos, que são uma única coisa. Como existe o católico espírita, existe o evangélico espírita, os pentecostais, existe os espíritas espiritistas. Se examinares detalhadamente, meus irmãos, os ditados contemporâneos feitos pelos espíritos, ou por homens que possuem ligação com o espiritismo, encontrareis como pano de fundo de todas as ideias conceitos exarados dessa magnífica obra. São trabalhos que a maioria vieram de inteligências habitantes de mundos superiores ao nosso. A moral divina está nele expressa em sua mais avançada concepção. Por isso que hoje terminamos o plano astral. E ele me alerta dizendo assim: espíritas, cuidai de vossos atos diariamente. Como eu venho sempre falando aqui, relatando aqui para cada um de nós. Fazei o bem em todas as circunstâncias. Agir com serenidade, mesmo nos momentos mais tormentosos. Não vos deixeis envolver pelo espírito do mundanismo que vaga pelo mundo, instigando os homens a agirem da maneira totalmente inconsequente. E ele continua me dizendo assim: não permiti que ele vos influencie o pensamento. O mal a cada dia se fortalece. Profundas transformações estão prestes a se concretizar no mundo, no vosso mundo, ele disse para mim. A confusão de ideias é a característica fundamental desse tempo, e vejam o que está a acontecer. E o que está a acontecer no mundo inteiro, e inclusive em nosso país. O desajuste humano, o afastamento dos homens da lei divina, está provocando um desequilíbrio nas forças que regem o planeta. Tem sido dados inúmeros recados sobre isso através de várias psicografias. Vereis crimes e atos de barbárie. Não vos deixeis perturbar e segui confiantes de que a hora da mudança marca a aproximação de uma nova era. Estamos entrando no 3º milênio. Estaremos dando-vos, eles dizem para nós, o sustento, de modo que não vos falte suporte para vencerdes a batalha da vida. Orai regularmente, estudai os bons livros, procurai viver com a experiência reencarnatória o mais distante possível desses que profanam as regras da vida cristã. Não vos deixeis contaminar por ideias e condutas torpes. O bom Deus, desde o início deste mundo, tem um plano para conduzir cada um de nós a um grau de felicidade que não podemos nem imaginar. A Terra se encontra em mãos de espíritos superiores, meus irmãos, que dirigem seus destinos e que representam a divindade nas faixas vibratórias próximas da matéria. Jesus, olha que eu sempre falo em Jesus, sempre que estamos fazendo palestras. Jesus é o dirigente do planeta. Foi o encarregado de transformá-la num lugar feliz, morada de espíritos bons. Passai para a direita do Mestre. Se fizestes torpezas, arrependei-vos. Se obrastes o bem, dai graças ao Eterno, pois a Ele, só a Ele, devemos todas as boas obras, meus irmãos, que conseguimos realizar na nossa vida diária. E ele diz, para finalizar, para mim, como irmão e servo do Senhor,
que vós todos espíritas, ou não espíritas, católicos, evangélicos, que seita ou religião você tenha, possais cumprir com vossas obrigações perante o templo que você frequenta, a família e o mundo. Arimateia, seu irmão e servo. Depois de receber essa mensagem de Arimateia, meus irmãos, nós vamos continuar com o plano astral. Para encerrar hoje todo o plano astral, com um pouco de paciência de vocês. No plano astral, podemos encontrar numerosas espécies de habitantes, entre aspas, que podem dividir-se entre humanos, que são os encarnados e desencarnados, não humanos e artificiais. Vamos estudar cada um deles para que as pessoas entendam como funciona no plano astral. Os humanos encarnados, que somos nós, que estamos aqui agora a conversar, se dividem em 4 grandes grupos de encarnados: os mestres iniciados, discípulos e outros seres evoluídos, que saem do corpo físico em corpo astral, como nós já explicamos como isso se dá, e se movimentam no plano astral para trabalhos e experiências úteis. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo desses encarnados são criaturas psiquicamente adiantadas que permanecem conscientes no plano astral, ajudando em trabalhos de socorro ou de aprendizado. Quantas vezes no desprendimento do sono nós vamos para trabalhar? Porque somos pessoas psicamente adiantadas, alguns de nós. Existem também, dentro desses habitantes encarnados, as criaturas vulgares, que vagueiam mais ou menos inconscientes durante o desprendimento do sono. Existem os magros e seus discípulos, conscientes no plano astral, em suas esferas mais baixas, para trabalhos prejudiciais ou presos a compromissos assumidos anteriormente. Por isso que se diz: o mal existe? Sim, existe. Existem pessoas que praticam o mal? Existem sim. E esse é o que eu estou falando agora. No grupo dos desencarnados, nós encontramos também, como nos desencarnados, os mestres iniciados, os discípulos e seres evoluídos que transitoriamente tomam um corpo astral para a realização de tarefas de auxílio e ensino. Os orientais chamam Nirmanakayas, esses espíritos, mestres iniciados e discípulos no plano astral. Em grego, ángelos, que quer dizer mensageiros. Tanto que nos livros de André Luiz se fala, tem até um livro, Os Mensageiros, que são espíritos que são socorristas, que trabalham orientando. Mas também lá se encontram espíritos mais ou menos evoluídos, que aí permanecem durante algum tempo à espera da reencarnação. Eu já cheguei a falar da turma da Boa Conversa. Mas tem um terceiro grupo, também lá, de desencarnados, que são espíritos das mais variadas graus de evolução, de acordo com as regiões que vamos analisar mais tarde, ainda hoje, que ainda não conseguem passar o plano mental. Aí aguardam a oportunidade de reencarnação, comunicando-se com os vivos nas sessões mediúnicas. São esses que se comunicam conosco, que em grego chamam daimon, que designava os familiares desencarnados, ou em latim gênios, manes, penates, ou ainda pneuma. Tanto que chamava-se pneuma ágil, se fossem bons, e pneuma acatantais, se forem evoluídos, e também eidolon, não empregado com esse sentido no Novo Testamento, quando nós estudamos o Novo Testamento em grego. Existem aqueles das sombras, que em latim
nós chamamos umbrae, daí o umbral para os espiritistas, para aqueles que estudam a ciência espírita. Em grego, eikon ou eidos, isto é, resto do corpo astral ainda não desfeito, que podem ser magnetizados e mantidos vivos durante algum tempo por mentalidades fortes para fins diversos e nem sempre bons. André Luiz relata esses fatos nos seus livros. Existem os cascões, em grego, skia, ou fantasma, em latim lava ou lemures, ou seja, restos do corpo etérico não desfeitos e que permanecem magnetizados com movimento e a aparência de vida por espírito de baixa categoria moral que, para efeito de magia e perturbação de encarnados e outros trabalhos poucos dignos. Uma vez me perguntaram, o mal, alguém pode fazer o mal? Pode. Se você deixar seu pensamento aceitar isso, sim. Lá também, entre os desencarnados, existem os magos e seus discípulos e aprendizes, que voluntariamente prolongam sua estada no plano astral com fins inconfessáveis e para a obtenção de prazeres de baixo teor vibratório, meus irmãos. Agora, existem também no plano astral os não humanos. São corpos astrais dos animais, que geralmente aí transitam rapidamente entre uma encarnação e outra, a não ser que sejam mantidos nesse estado pela mente mais evoluída dos seres humanos para prestar serviços lá, no astral. Os animais domésticos, por exemplo, também podem prolongar sua estada no plano astral, por efeito do pensamento amoroso que os atrai a si, sendo então sustentados pela mente de seus antigos donos encarnados ou desencarnados. E até nós encontramos os nossos pets lá, que estão nos aguardando. Espíritos elementais, no entanto, ou dos elementos da natureza, André Luiz conta uma passagem muito dura sobre isso, divididos desde a antiguidade de acordo com os elementos. Os gnomos, por exemplo, da terra, os hindus os dizem chefiados por Shiti, ondinas da água, chefiados por Varuna, silfos do ar, chefiados por Pavana, as salamandras do fogo, chefiadas por Agni, outros ainda não citados, como fadas, duendes, sátiros, faunos, silvanos, elfos, anões, etc. Inclusive, eu tenho um livro de Allan Kardec aqui, em que ele fala de duendes. Eu mostrei para muitos espíritos, não, isso é erro de tradução. Não é erro de tradução, não. Não é, não. Kardec falou que tinha duende, sim. Olha lá como são as coisas. Excetuando seus chefes e guias, não encarnaram como homens, preparando-se para isso por seus contatos com o gênero humano ainda. Embora possuam forças psíquicas, esses que eu falei, ainda não se desenvolveram neles, como espíritos e individualidades, e por isso só possuem, como os animais, um raciocínio concreto, não utilizando ainda a palavra como meio de expressão de seus pensamentos. Manifesta-se muito nas sessões de Umbanda e Quimbanda, e pode obedecer à ordem de criaturas treinadas, boas ou mais, para operar o bem ou o mal, que ainda não distinguem. A responsabilidade, pois, recai sobre todos os que emitem essas ordens. Daí o meu respeito à Umbanda e a toda e qualquer outra religião. A religião Umbanda é uma religião. A Quimbanda já seria uma variação para o mal da Umbanda. Mas isso é outra história e não é o objeto do nosso trabalho. Existe ainda, dentre os não espíritos, devas ou anjos, dentro desses que não são humanos,
são os anjos de evolução superior do homem e que por isso não mais revestirão forma física, não. Só podem descer até o plano astral. São os mestres ou chefes de elementos, dos elementos, senhores do karma, como dizem os orientais, os elementos intermediários, meus irmãos, no astral, entre as criaturas e os grandes seres, a quem prestam obediência total. O Novo Testamento enumera-os assim: anjos, arcanjos, tronos, virtudes, denominações, poderes e principados. Inclusive tem uma passagem de Jesus que ele fala sobre a legião de anjos que meu Pai poderia mandar para mim. No Antigo Testamento encontramos duas classes, querubins e serafins. Esses são os não humanos que habitam o plano astral. E os artificiais que eu falei? São os aglomerados de moléculas no plano astral que tomam forma quando criadas pelo pensamento nítido, eles se plasmam, e constante de uma pessoa ou de um grupo de pessoas que passam a viver magnetizadas por essas mentes. O conceito de nação vem daí. São grupos de pessoas com pensamento conjunto. Tais criações podem apresentar vários tipos. Podem servir, primeiro, de anjos da guarda. Segundo, os protetores. Quando fortemente mentalizado pelas mães para a custódia de seus filhos, e sua ação será sempre benéfica, meus irmãos, podem servir também de perseguidores, obsessores, atormentadores, quando criados por mentes doentias, que desejam perseguir e maltratar. Por isso que tem gente que não... O corpo astral vai dormir, o corpo físico, o corpo astral é o momento dele se desprender, mas os desafetos estão todos lá na porta e ele volta. E você acorda como se tivesse tido um sobressalto, ou só dorme com a luz acesa. Podem ser formas que se agregam à própria criatura, que as cria mentalmente e as alimenta magneticamente, como por exemplo um fumante. E tem capacidade de resistir para não deixar se destruir pelo pensamento contrário, mas não faz. São comuns esses agregados em torno das criaturas. Tem uma expressão que André Luiz fala, que eles ficam como ovoides em torno da mente da pessoa, em torno do cérebro da pessoa, para controlar e magneticamente utilizar-se dessas estruturas para nos dominar. São comuns esses agregados em torno de nós, são sim. Obra puramente do poder criador mental sobre o astral. Porque o que eu estou querendo explicar, e deixei bem claro, é que o mundo astral é um mundo paralelo ao nosso, idêntico. Tem o mesmo tipo de pessoas, o mesmo tipo de natureza, só que com a matéria diferenciada. Assim são vistas formas mentais de ambição de ouro, de desregramento sexual, de gula, de inveja, da secura por bebidas alcoólicas. Tem espíritos desses que chegam junto da pessoa, vicia a pessoa para beber junto. E bebe junto, ectoplasmaticamente. E assim sucessivamente. Essas formas mentais, são formas mentais, meus irmãos. Sobretudo quando criadas e mantidas por magnetização forte, e prolongada de numerosas pessoas, por vezes durante séculos e milênios, assume também proporções gigantescas, com poder atuante por vezes quase irresistível. Denomina-se então um egrégoro. Olha lá, chama-se egrégoro. E quase todos os grupos religiosos o possuem. Alguns pequenos, outros maiores, e por vezes tão vasto que como no caso da Igreja Católica de Roma, por exemplo, e que estende sua atuação ao redor de todo o planeta, sendo visto como uma extensa nuvem multicolor, pois apresentam regiões em lindíssimo dourado brilhante, outras em prateado, embora em certos pontos haja sombreados escuros, de tonalidade marrom terrosa e cinza. Isso depende dos grupos que realmente se elevam misticamente
e com sinceridade, meus irmãos, de outros, que interferem com o pensamento de baixo teor. Essas sombras são de invejas, ódios de outras denominações religiosas, como hoje nós temos cristãos contra muçulmanos e vice-versa, ambições de medida de lucro. Há também os egrégoros de agrupamentos outros, como de raças, de pátrias, de nações que são formadas por esses egrégoros. De qualquer forma, esses elementares ou criações astrais funcionam quase como uma bateria de acumuladores, meus irmãos, que são alimentados pela mente que os cria, como escreveu Leadbeater em Plano Astral na página 118. Logicamente, quanto mais forte a criação e a alimentação, mais poderoso e atuante se torna o certo vital, muitas vezes cruel para com seu próprio Criador, pois não possui discernimento nem noção do bem e do mal, e age automaticamente com a finalidade apenas que para existir, e que para a finalidade para que existe, para fazer o mal. Anotemos ainda que as mais das vezes, entre a massa, essa criação é inconsciente, plasmada pelos desejos fortes e persistentes e pelas palavras que lhe dão forma. E quando o Criador é um médium, pode ocorrer que, ao sentir a influência dessa sua criação mental, venha expressar em palavras suas sensações, pensando tratar-se de manifestação de um espírito desencarnado. É uma manifestação anímica, como nós chamamos. Daí o preparo para que precisam ter os dirigentes das sessões espíritas para distinguir se o comunicante, meus irmãos, é realmente um espírito de criatura humana desencarnada ou uma forma mental criada artificialmente, ou o produto do subconsciente do próprio médium, que nós chamamos de animismo, ou um elemental da natureza que pode estar sofrendo, mas nesse caso não fala, embora o médium possa manifestar com suas palavras o que ele sente. Mas tem alguns que chegam nas sessões mediúnicas, em que eu já estive várias, e não abrem a boca para dizer absolutamente nada. As pessoas que se arvoram em dirigentes de sessão, sem o necessário aprendizado, e aí cabe para mim uma orientação direta aos dirigentes das sessões mediúnicas, podem manter-se anos a fio enganadas, como a história que eu já contei, vindo a sofrer no plano astral as consequências desastrosas da sua imprudência e da sua presunção. Sou dirigente da mediúnica, aqui que como aquele que eu disse que deixei de dar aula num determinado centro espírita, porque o dirigente disse: em mim não pega nada. Olha a presunção dele. Realmente ocorrem casos em que esses elementais e essas criações mentais possuem até mesmo a capacidade de realizar curas, de dar pensamentos bons, de fazer o bem, dirigidas por mentes sadias e desejosas de acertar. Mas nem por isso deixará de haver um equívoco decepcionante. Então você veja que nós estamos num terreno bem tênue, bem sutil e bem difícil. Não é fácil para os médios, nem para os dirigentes, não é fácil nem para os espíritas. E como ficam as localizações nesse plano astral? Conforme nós vimos, as aparências podem modificar-se de acordo com o pensamento, plasmação de formas pela emissão das forças mentais. Quantas vezes falamos sobre isso? Do espectador. Violeta na janela é um caso típico. Dessa maneira, a variedade de paisagens e panoramas pode se tornar inúmeras aparências, acompanhando o número de desencarnados que ali existem. Inclusive, eles podem fazer um único, vários desencarnados podem plasmar uma visão única daqueles que estão na mesma frequência vibratória. O mais importante é saber que essas aparências, na maioria das vezes, é subjetiva. Isto é, trata-se da emissão de formas que partem de nós,
consciente ou inconscientemente, e não de uma impressão externa que nos fira o sentido. Vamos explicar isso. No mesmo local, na mesma posição, lado a lado, dois espíritos, veja bem, dois espíritos, podem estar contemplando cenas totalmente diferentes. Um, de acordo com a sua mentalização, talvez se veja em ambiente fechado e escuro. O outro, e sentindo-se sufocado pela claustrofobia, em trevas absolutas, enquanto que o outro pode ali mesmo, ao lado dele, descortinar luzes fabulosas e vistas panorâmicas multicoloridas de suma beleza. Vejam em que terreno nós estamos pisando, meus irmãos. No terreno da sutileza, no terreno etérico, que nós não conhecemos, porque nossos olhos não veem. Nós podemos sentir. Ainda quanto aos sonhos, vamos dizer um detalhe sobre os sonhos. Podem lado a lado encontrar-se dois espíritos desencarnados, um sumamente perturbado e atacado de remorso. Houve gritarias e maldições, ao passo que o outro ao lado dele pode estar deliciando-se com músicas celestiais tranquilas. Eu conheço um desencarnado agora, é uma forma de expressão, me perdoe, que é músico, está tocando numa orquestra linda, seu violino. Pode outro grupo de três diferir ainda quanto às sensações. Enquanto um sente queimar-se em fogo que não o consome, um a seu lado o outro que está tiritando de frio e regelante, e o terceiro a sorrir, goza de clima ameníssimo. Você veja, tudo isso é uma questão de mente, pensamento, forma pensamento, como André Luiz chama. Então a visão, a audição, os sentidos todos que nós temos, variam conforme o estado de espírito da criatura, quando nós estamos lá. E mesmo enquanto estamos encarnados, podemos fazer essa experiência com dois sentidos aferentes que estejam intimamente ligados. Por exemplo, sentindo o odor de um assado, o paladar prepara-se para degustar, enchendo-se de água a boca e preparando o estômago, os sucos gástricos adequados a digerir aquele alimento que de fato nenhuma atuação teve no paladar dela ainda, mas constitui apenas uma impressão. E por vezes basta alguém falar em certas comidas para processar tudo isso, a boca ficar cheia de água, a vontade, o estômago com vontade de comer aquele alimento. Compreendemos assim, meus irmãos, que os olhos veem, os ouvidos ouvem, o tato sente, o olfato cheira e o paladar saboreia tudo que a mente imagina. Ficou claro? É o que nós estamos estudando desde o início. Daí o acerto de dizer-se que o céu e o inferno são estados da alma e não lugares geográficos. Ficou claro isso depois dessa explicação? É um estado de alma, um estado de espírito, três espíritos desencarnados sentindo coisas totalmente diferentes um do outro, um ao lado do outro. Poderá alguém perguntar, não haverá no astral lugares com paisagens fixas, prédios construídos permanentes, hospitais e colônias, como descritas em diversas obras mediúnicas antigas e modernas, através de médiuns diferentes em diversos países? A resposta é positiva, sim. Mas esses ambientes são mentalizados e tomam forma e consistência pela permanência da mentalização de mentes fortes que mantém com os outros auxiliares a plasmação palpável disso. E sua duração depende da manutenção desta mentalização. Está ficando claro? Cada vez mais claro. Entretanto, só conseguem perceber essas criações os encarnados e desencarnados que estejam na mesma faixa vibratória dos criadores e mantenedores dessas formas fluídicas. Como o sonho que eu contei, que eu saía, entrava num prédio enorme, imenso,
como se fosse a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, vários prédios, e eu entrava e tinha lá a minha sala, e eu lá despachei, eu lá trabalhei, no desprendimento do sono. Entretanto, só consegue perceber isso, como eu disse, os encarnados e desencarnados que estejam na mesma frequência vibratória de quem criou essas formações fluídicas. Observe, quer dizer, faixa vibratória que a gente estuda desde o início e não somente da mesma frequência, porque a faixa é muito mais extensa, admitindo variações bastante elásticas para mais ou para menos, até certos limites, meus irmãos. A mesma frequência vibratória exigiria sintonia dificilmente atingível por grande número de pessoas, encarnadas e desencarnadas. Porque para mim, encarnada e desencarnada é tudo igual, não faz a menor diferença para mim. Então, no plano astral, há lugares organizados com forma, percebido por alguns espíritos que estejam na faixa vibratória adequada. Essas construções, vamos chamá-las assim, existem em vários níveis no plano astral, dos mais baixos aos mais elevados, com inúmeras gradações, desde a zona tétrica e atormentada das trevas umbralinas até a excelsitude diáfana, habitada por seres bastante evoluídos. E com isso, então, nós vamos dizer que nós temos alguma região. A primeira região, denominada trevas ou inferno, como se queira dizer, também na literatura profana de Roma, inferno, é palavra composta de infra e significa que está embaixo, tal como superno é o composto de supra e significa o que está acima. Essa primeira região seria, em tese, a região do horror e escuridão, onde permanecem todos os que ainda são escravos de paixões violentas e desordenadas. É a região umbralina, que para umas religiões é o inferno. Aí reina feroanimalismo, de tal forma que, por vezes, o espírito desencarnado, meus caros irmãos, assume forma até de animais, que nós chamamos licantropia. Teve uma passagem de André Luiz que ele foi permitido ele entrar em algum lugar por causa dessas formas elementares perversas e de animais que não chegaram nem a ser reconhecidas. Mas isso é causado pela própria mente da criatura embrutecida ou hipnotizadas por elementos perversos. Era isso que ensinavam os mestres antigos, quando diziam que os encarnados que se degradavam em vícios tomavam forma de animais. Isso não é verdade dessa maneira, é dessa maneira que eu estou falando. Os discípulos pensavam que era na próxima encarnação. Não, é quando você desencarna mesmo. Na realidade era no mundo astral, após o desencarne. Tudo isso, porém, que aí se passa não é castigo, como muita gente pensa, mas por efeito das causas que cada um põe em movimento durante a sua permanência na matéria. Por isso que eu sempre digo, somos o que pensamos. Pensamos bem, fazendo o bem, nós não vamos frequentar essas zonas. Essa primeira região não nos cabe. Nós não temos estrutura para lá. O somatório de todas as criações mentais de uma existência condensa-se em formas subjetivamente palpáveis para cada um de nós, no momento em que os fluidos astrais se plasmam na revisão mental do instante da desencarnação. É o chamado juízo particular. É o que o pessoal diz, quando você desencarna, você assiste um filme da sua vida. O pessoal não sabe explicar dessa forma. Aí diz assim, que quando nós desencarnamos, assistimos um filme de nossa vida. Na região das trevas permanecem até o final de catar-se os suicidas, os mentalmente imprimidos no erro. Localiza-se debaixo da terra, dentro das rochas, sob os pântanos, os charcos, no fundo dos mares. A matéria física não é
obstáculo ao plano astral vibratório. E os habitantes desse lugar podem se movimentar com facilidade e até ver através das pedras, quando disso são capazes. Vamos então para a segunda região astral. A segunda região é geralmente conhecida como purgatório ou umbral, porque o primeiro que eu falei é praticamente um inferno. Reproduz em tudo o mundo físico, nessa segunda região, sendo quase uma réplica dele. Aí se localizam quase todos os desencarnados comuns, que ainda estão presos à Terra por qualquer motivo, bom ou mau. Daí procede o grande número de sofredores e perseguidores que se manifestam nas reuniões e nas nossas sessões espíritas, meus irmãos. São os que habitam a segunda região. Aí perambulam os socorristas para tirá-los desse estado, pedindo que eles se arrependam do que aconteceu com eles na vida passada, para que eles possam pedir ajuda e serem ajudados. Só depois que os socorristas conseguem, que eles se arrependem efetivamente, é que isso vai acontecer, procurando tirar os sofrimentos. Os socorristas, aqueles que conseguiram melhorar a sua condição psíquica. Não esqueçam disso. Existe a terceira região. Vocês vão ver que é muito interessante. Onde permanecem as almas um pouco mais evoluídas, ou seja, mais esclarecidas, embora ainda presas à Terra. Mas já aprenderam que existe algo de superior que convém buscar. Espíritos arrependidos e dispostos a recomeçar para resgatar seus erros e preparar novas tentativas para a reencarnação. Então você veja, nós saímos de uma área tenebrosa para uma área umbralina, somos socorridos e começamos a pensar em voltar, em corrigir nossos erros e reencarnar. Nessa região, que é a terceira, é que costumam localizar-se os asilos de socorro imediato, os hospitais de transição, que recebem todos aqueles que se libertam do umbral. E é para essa região, terceira região, que muitos de nossos amigos, irmãos, familiares, desencarnam e vão direto já para hospitais para continuar o tratamento daquilo que estavam sofrendo nos hospitais antes do seu desencarne. Porque eram pessoas boas, que praticavam bem, tinham um pensamento bom. Então eles não tinham que passar pela primeira nem pela segunda região. Eles podiam ir direto para a região em que eles iriam para o hospital de transição, onde recebiam os tratamentos necessários, porque, como eu disse antes, o corpo astral é o molde do corpo físico. Então, as doenças que nós temos no corpo físico passam para o corpo astral, que precisa ser tratado. Se a pessoa é uma pessoa boa, ela já vai direto para a terceira região, para os hospitais. É aí onde entra a função dos socorristas. E a quarta região? Tem uma quarta? Tem. É a mais elevada vibratoriamente, que é a anterior que eu falei, que são os hospitais onde ficam os socorristas. E as pessoas se oferecem até como voluntários para trabalhar. Como hoje nós temos tantos voluntários querendo trabalhar nos hospitais, hospitais de câncer infantil, hospitais de idosos. Os voluntários daqui também são voluntários lá. Mas nessa região, a quarta, mais elevada vibratoriamente que a anterior, embora bastante se assemelhe a ela, as construções são mais perfeitas e organizadas. Foram até bem representadas, mais ou menos bem representadas naquele filme Nosso Lar, mas não com a perfeição que tem. Foi só uma orientação. Sendo maiores as possibilidades socorristas nessa região. As construções de hospitais nessa região quarta, de aldeias, de até cidades, conservam-se mais sólidas. São nas colônias logo que nós temos, que já estão na quarta região. Se é que podemos designá-las assim. Eu não sei se eu posso designá-las assim. Eu estou tentando designar de alguma forma. E duradouras. A grande maioria dos socorristas, meus caros irmãos, e grupos assistenciais, aí nesta quarta região, permanece para ajudar encarnados e desencarnados para efetuar curas
e atender a chamado de socorro das diversas esferas inferiores. Por isso que nossas preces são ouvidas na quarta região, e os socorristas trabalham, sabem o que nós precisamos. Agora, a quinta região, essa é mais luminosa que as anteriores, meus irmãos. Aí você deve estar perguntando como é que eu sei tudo isso. Eu fui informado. E eu estou tentando dizer para vocês do que eu fui informado, para que vocês possam ter uma ideia precisa de como é que funciona o mundo astral, o mundo paralelo ao nosso, com toda essa estrutura. Muito luminosa, mais do que as outras anteriores, chegando os desencarnados católicos a confundi-la com o céu. Os desencarnados católicos e evangélicos dizem que isso é o céu, cheguei no céu. Nessa região situa-se os templos das diversas religiões e também escolas mais avançadas, porque lá também se estuda. Hospitais perfeitos com a finalidade de estudo e aprimoramento científico, ministérios de preparação e assistência para a reencarnação de espíritos que possuem tarefas mais especializadas, tem lá. Treinamento rigoroso e sério de criaturas que vão desempenhar papéis aqui de maior importância quando regressarem em corpo físico. Não pensem vocês que não se vem preparado, não. Se vem preparado para isso, sim. Para essa região, encaminham-se os seres que na Terra já se haviam entrosado no trabalho filosófico e religioso e que assistem os encarnados como mentores, digamos, de maior gabarito e elevação comprovada, desde que comprovem isso. Dessas regiões vêm os denominados espíritos guias, que vêm nos orientar, guias de coletividade, guias de médium, porque o guia não é só do médium, existe guia de uma massa de pessoas, de um grupo de pessoas. Muito interessante que assumem essas pessoas, esses guias, a tarefa de dar comunicações e mensagens instrutivas e edificantes. Eu tenho uma centena delas aqui, que são daqueles que dão esse tipo de instrução e edificação para que a gente aprenda e erre menos. E de ditar obras esclarecedoras, como foi o caso de Emmanuel, com o caso de Joana de Ângeles com Divaldo, de trazer, enfim, a nós encarnados, conselhos e diretrizes para a nossa vida. Agora, eu não vou parar aqui não. Existe uma sexta região, muito mais bela, feérica e colorida, meus irmãos, luminosa e deslumbrante, onde geralmente permanecem os bons artistas e os espíritos mais elevados em todos os setores do progresso humano. A sétima região é onde permanecem geralmente os intelectuais que dignificaram a inteligência com obras de valor, os cientistas que se dedicaram desinteressadamente ao desenvolvimento da humanidade, os inventores de obras úteis aos homens, que ainda estejam, todos eles presos aos problemas intelectuais de mistura com as suas emoções. Nessa região, existem criadas pela mente dos homens desencarnados, ou mesmo encarnados, que também os encarnados vão até lá, bibliotecas fabulosas, nas mais diversos idiomas, embora o idioma do espírito é o pensamento, com obras de todas as idades e de todos os tempos. Aos estudiosos encarnados, quando trabalham desinteressadamente para o bem e o progresso da humanidade, é facultado a estes o acesso a essas bibliotecas no desprendimento do sono, e alguns mais adiantados conseguem mesmo construir suas próprias bibliotecas, que passam para ser os seus estúdios particulares lá, nos momentos parcial de desprendimento durante o sono ou no simples cochilo, para fazer uma consulta, por exemplo, a sua biblioteca particular no mundo astral. Ao despertar pela manhã, trazem na memória
consciente ou inconsciente, o resultado de suas pesquisas, que utilizam para desenvolver temas instrutivos. Só aí, então, é que começa a aparecer essas ideias inspiradoras, as pessoas que são instrutores, orientadores e uma série de outras coisas mais. Muita coisa boa, meus irmãos. O mundo astral é maravilhoso. Só quem conhece o mundo astral dessa forma é que pode dizer o quanto ele é magnífico. Mas e como é que se localiza os espíritos? Como se dá a localização dos espíritos após desencarnar a criatura? Antes de entrarmos nesse estudo, vamos considerar alguns termos para a gente entender. Alma, espírito. A criatura humana desencarnada, fora do veículo da carne, reveste-se de um envoltório de matéria astral. Isto é, de fluidos próprios ao plano astral em que se encontra. Esse envoltório mantém a mesma forma idêntica em seus mínimos detalhes, até por vezes reproduzindo cicatrizes que a pessoa tenha do corpo físico que a revestia na Terra. Muitas vezes conserva até mesmo forma do vestuário que costumava usar. Você vê isso no livro Violeta na Janela. Ela se vestia do mesmo jeito que ela se vestia aqui, pelo menos no primeiro volume. Essa figura recebe nas religiões ortodoxas o nome de alma. No Espiritismo é chamada de espírito desencarnado ou simplesmente espírito. Kardec, tomando os dois termos, tenta defini-los. Para simplificação, alma é espírito encarnado, espírito é alma desencarnada. Isso, por simplificação, está na resposta da questão 135 do Livro dos Espíritos. É uma simplificação. A teosofia, veja bem, diz que a alma é a individualidade humana, ligação entre o espírito divino e sua personalidade inferior. É o ego, o manas pensador, a inteligência é a energia do manas, que opera através das limitações do cérebro. Quem quiser ler lá Sagesse Antigue, de Bessan, na página 99, vão ver o que eu estou dizendo. Um dos livros extraordinários, que não se publica mais e é proibido, porque a família deixou de proibir, costuma chamar alma, proveniente de ânima, o princípio vital que vivifica a matéria a qual se liga, e não apenas a do homem, mas o próprio animal a possui. Daí sua denominação universal. Outra coisa, as plantas também. A alma vegetativa de Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino. Então usamos o termo alma como sentido tradicional da filosofia ocidental, quando esse princípio vital, que constitui a personalidade e não a individualidade, larga a matéria, nós o denominamos como espírito, que com E minúsculo, hein, gente? Espírito com E minúsculo. Que espírito com E maiúsculo é Deus, é Jesus. Nós o denominamos como carne. Carne fora do corpo, porque tem matéria. Quanto à individualidade, nós a denominamos sempre de espírito, com E maiúsculo, por falta de outro termo na língua. Mas é o Deus interior que nós temos, o Cristo cósmico que nós temos dentro de nós, a centelha divina, como eu já falei tanto. Vem-nos a ideia por que consideramos Jesus o modelo e protótipo da individualidade, e a ele sempre chamamos a santidade do Espírito, sabem por quê? Por isso. Porque na personalidade encarnada, Kardec chama alma. Nós chamamos alma, e o grego chama psique. Por isso que existe essas terminologias que Divaldo usa com a Jornada de Anjos, psique e soma. Soma é o nosso corpo físico. Psique é a personalidade encarnada. Personalidade desencarnada, para Kardec, chamava espírito. Nós chamamos também espírito. E o grego chama daimon.
Na individualidade em si, isso os psicólogos estão entendendo muito bem, nós temos a alma, na teosofia, nós, o espírito, e para o grego, o pneuma. Por exemplo, o pneumatógrafo é o psicógrafo, que nós chamamos, porque pneuma vem do grego. A localização do espírito desencarnado se dará, como nós já citamos as regiões, automaticamente de acordo com a sua sintonia vibratória, permanecendo no plano astral enquanto estiver vibrando com seu pensamento na personagem ou personalidade que revestiu durante a sua vida física. Por isso que eu digo, nós somos o que pensamos. O plano será aquele a que for atraído por igualdade de onda. Por isso que eu digo, não existe força no universo maior do que a forma pensamento, do que a onda expelida pelos pensamentos. Se, no entanto, conseguiu mesmo como encarnado localizar-se e viver na individualidade, passará no plano astral apenas o tempo necessário ao desligamento da memória da vida terrena e ao desfazimento de seu corpo astral, que se desfaz. Porque você encarna com outro corpo astral, com outra vestimenta carnal. Porque a sua anterior se desfaz, porque você já atingiu um nível para que isso acontecesse. Nos espíritos evoluídos, cerca de 30 ou 40 dias, aproximadamente, isso ocorre. Leva isso, em torno... Esse é o tempo mais ou menos calculado que a espiritualidade passou. Mas é muito variável esse período. Pode durar anos. Um dia eu recebi um cardeal, eu já disse a vocês aqui, um cardeal à mesa mediúnica. Um outro dia, um amigo meu, que numa casa espírita no interior de São Gonçalo, ele disse que recebeu um senador romano e recebeu um general romano, coisa dessa natureza. A pessoa fica daquele jeito e não quer sair mais, se plasma assim e pronto, acabou. 1 ano, 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, 4000 anos. Olha, qualquer dia desse eu recebo aqui na mesa mediúnica um homem das cavernas, será? Mas é muito variável esse período, meus amigos, pode durar anos. Logo após essa libertação para mim eu considero uma segunda morte. O espírito que vive na individualidade passa para o seu próprio plano, que é o plano mental. Então, meus caros amigos, nós já evoluímos bastante em nossos estudos e vamos passar agora para estudar esses que já passaram por todos esses processos e vamos estudar o plano mental que possibilita a materialização no intelecto das ideias provenientes da mente. Esse será um estudo imperdível. Em nome de Jesus, em nome de Deus, em nome da espiritualidade superior que me acompanha e que me orienta para que eu possa fazer esse trabalho junto a vocês, eu peço paz na terra aos homens de boa vontade e que a paz do Senhor seja sempre convosco. Muito obrigado e que Deus os abençoe e que assim seja.